Amém. Nós estamos iniciando hoje, no Seminário Teológico de Base, aqui do Ministério do Deuteronômio, o estudo de número 28, intitulado As Funções do Cristo Encarnado, né? Onde nós vamos ir, dentro desse tema de Cristologia, né, que nós temos abordado no módulo 3, vamos adotar, né, vamos abordar ao longo de todo o módulo 3 o estudo de Cristo, né, Cristologia. E dentro desses estudos, né, dos estudos importantes é nós entendemos a função do Cristo encarnado, ou seja, quando Jesus encarnou, né, se tornou carne entre nós, qual era a função, né, que ele desempenhou ao longo do seu ministério. Mas antes eu vou pedir o Cristiano para orar e nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar, Cristiano, para iniciarmos a aula. Vamos, amém. Amém. Senhor Deus, eu venho te agradecer, Senhor Deus, por mais um dia na sua presença. Que essa noite seja uma noite abençoada, que essa aula seja uma aula de entendimento, de clareza, que o Senhor use o pastor Lúcio, Senhor. Faça com que as suas palavras venham de ti, Senhor. Que a sua palavra é a única e a verdadeira. Senhor, nós estamos dispostos, Senhor, com o coração aberto para entender e aprender. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossa igreja, Senhor. Muito obrigado. Que a aula de hoje seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deixa eu compartilhar novamente. Então, hoje nós vamos ver, né, esse tema tão importante. Vou colocar aqui um F11 aqui, que aumenta a tela, que são a função do Cristo encarnado, né? Nós estamos dentro dessa estrutura, né? Nós já vimos o Cristo pré-encarnado, já vimos seu autoesvaziamento, kenosis, e nós temos evoluído, né, nesse estudo a respeito da pessoa de hoje. A gente vai fazer uma análise profunda, né, sobre o ministério de mediador, né, de Jesus Cristo e sua atuação em 3 esferas, como profeta, como sacerdote e rei na economia da salvação, né? Pode parecer um termo estranho, mas economia da salvação é um termo utilizado para tratar sobre todo o projeto, todo o plano de Deus para que alcançasse o homem perdido. Então, a ideia aqui é compreender as funções, né, do Cristo, de Jesus encarnado, entender que é fundamental para a teologia cristã. Eu tenho sempre colocado nas introduções, né, a importância, né? Por que nós estamos estudando isso? O que é necessário? Para que os estudos não fiquem apenas soltos, né? Como algo assim, não, estamos estudando porque estamos estudando, né? Na semana passada falei sobre isso, né? Muitas seitas e heresias acabam utilizando esse tema de Jesus, né? Ser um Deus menor, de Jesus ter sido criado, ser criatura e não criador. E são nuances muito sensíveis, né? Muito pequenas, às vezes, mas que separam a verdadeira fé cristã de uma heresia. Então, a ideia aqui é, através desses exercícios, né? Desses ofícios, entender que o verbo de Deus, né? Que Jesus, ele realiza essa redenção da humanidade. E aí, nessa aula, o que a gente quer? A gente quer começar a jornada sobre a revelação perfeita de Deus, focando a autoridade de Jesus primeiro como profeta, não apenas com a palavra, mas não apenas falando, né, perdão, a palavra de Deus, mas sendo a própria palavra de Deus e cumprindo principalmente as promessas das Escrituras Sagradas. Então, lembra-se sempre, eu falo sempre sobre isso, no Antigo Testamento, tudo apontava como se a gente tivesse 2 setas grandes, né? Então, se a cruz está aqui no meio, o Antigo Testamento aponta para Cristo e o Novo Testamento fala de Cristo. Mas é tudo sobre Cristo, tudo aponta para a cruz. E essa seta que vem no Antigo Testamento apontava, vamos dizer assim, todos os profetas eram, como eu posso dizer, representações, né? Como fosse a gente chama de antítipo, né? De Cristo, no sentido de que eles apontavam para um ministério que viria perfeito, para um profeta perfeito, assim como vê Isaías, Jeremias, Samuel, que eram profetas, mas eram homens e na sua humanidade eram imperfeitos, caminhos, tudo apontava para que chegaria um profeta, um portador. O que era o profeta, né? É o portador da palavra de Deus, tanto que o termo profeta é usado na Bíblia, tanto para aquele para nós pentecostais, né, que profetiza a respeito das coisas de Deus, mas a aplicação mais direta e correta é para aquele que porta a palavra de Deus. Então, nesse aspecto, todo mundo que prega a palavra, que anuncia a palavra, é um profeta de Deus. E Jesus, ele vem como esse profeta perfeito, né, para cumprir, principalmente, né, e eu vou colocar aqui os temas, né, dessa aula que a gente vai abordar, que Jesus, ele vem como profeta para cumprir uma promessa lá de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, que dizia que viria um profeta
semelhante a Moisés, como a revelação perfeita, né, a transição de revelação fragmentada dos profetas antigos, Testamento para a revelação plena da pessoa do Filho, ou seja, os profetas, eles profetizavam, né, Isaías vai lá profetizar sobre Cristo, vai falar, um menino se nos deu, o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, tal, 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 mas Isaías, ele não tinha a revelação completa, ele tinha nuances daquilo que haveria de vir, né? Assim como Jeremias, assim como Ezequias, assim como Amós, assim como Obadias, assim como Oséias, todos os profetas, eles tinham, como fosse, eles viam como por um véu, por uma sombra, né? Uma zona não clara daquilo que Deus falava e eles profetizavam, mas eles não tinham a revelação, ela era fragmentada em relação a isso. E Jesus vem ser esse profeta que traz a revelação completa. Qual é a revelação completa? O plano da salvação era aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos viram, nem antes penetrou no coração humano a respeito do que Deus tinha para nós. Pode falar, Cristiano, fica à vontade. Pastor, desculpa, mas eu não sei se isso tem a ver com a aula, mas assim, quando se profetizava antigamente, profetizava na vinda de Jesus, profetizava, dizia sobre as pragas, falava muitas outras coisas. Só que hoje as pessoas querem profetizar, querem falar, pastor, só fala de prosperidade, que você vai ficar rico. Tem igreja que só fala disso. E assim, desculpa, não sei se isso tem a ver com a aula, não tem nada a ver, mas Não? é um desabafo meu, tá? Mas assim, cara, só se fala em prosperidade. O povo parece que está ansioso a prosperar, a ser rico. E não é sobre isso, pastor. Não é evangelizar o Jesus Cristo, não é sobre isso. Então, assim, isso está se tornando uma doença, entendeu? Uhum. Desculpa estar colocando isso agora, tá? Não, não, é ótimo. Eu adoro quando vocês participam da aula. Eu fico muito preocupado que vocês ficam muito quietinhos. Eu adoro que vocês colocam, porque é importante. Assim, a aula não é para ser quadrada, né? Dentro do que a gente planejou. A ideia é a gente trocando. Mas então, Cristiano, aqui no seminário a gente vai ter uma aula só sobre dons espirituais. E, obviamente, um dos dons abarcados é o dom de profecia, né? Que é diferente do ministério de profeta, né? O dom de profecia não é um ministério de profeta, são coisas diferentes, né? Um dom dado por Deus, mas que tem uma função diferente daquilo que era o dom de profecia. Pastor, só um minutinho. Oi. Júlia está tentando entrar, não está conseguindo. Júlia. A sala está aberta. Pede para ela fechar o aplicativo do Meeting e tentar de novo, que provavelmente seja isso. Fechar o aplicativo dela e abrir de novo e tentar entrar. Que não tem restrição, a sala é aberta, tá? Qualquer coisa, eu não preciso autorizar isso que eu estou dizendo. Já está aberto para quem quiser entrar. Então, se ela não conseguir, me avisa, tá, Cristiano? Então, o que eu estava falando sobre isso? Então, nessa questão das profecias, vamos lá. Primeiro, ao longo de toda a história bíblica, a gente sempre vai ver, vou colocar assim, o ministério profético, né? Então, o ministério de profetas, sempre envolvidos, e obviamente nada da parte de Deus, não tem nada a ver com a parte de Deus, de homens de Deus, mas eu estou dizendo, o ministério sempre envolvido nessas duas pontas. Homens de Deus falando coisas de Deus, da parte de Deus, e homens fingindo serem de Deus com objetivos obscuros que em nada tinha a ver com o propósito de Deus, por ganância, por poder, por dinheiro. Ao longo de toda a história bíblica, nós vamos ver esse tipo de postura, né, de pessoas tentando imitar as maravilhas, os sinais. A gente está lendo a Bíblia em um ano. Nós estamos lendo Deuteronômio, concluindo Deuteronômio, na verdade. Daqui a pouco eu vou até lançar já o dessa semana. Você vai ver lá, quando Moisés se apresenta a Faraó, por exemplo, Moisés fazia sinais e maravilhas ali, né? Transformava a água do Nilo em sangue, e outras, a vara, né, de Arão de Moisés virava uma cobra. E você tinha ali homens da parte do faraó, né, os magos do Egito, que replicavam essas estruturas. Você vai ver Balaão, que era um profeta de Deus, mas corrompido, que a ponto de ele se vender para um rei para amaldiçoar o povo de Israel, e quando ele sobe ao monte para profetizar, Deus toma ele e ele, em vez de amaldiçoar, abençoa, e o rei fica furioso com ele, fala, olha, eu te paguei para você amaldiçoar, e o que você está fazendo? Ele, não, mas Deus me tomou e tal. E aí, mas ele, apesar do Espírito tomar para abençoar o povo, ele era um profeta corrupto, a ponto de lá em em Apocalipse, falar que ele ensinou, né, as amalequitas a doutrina de Balaão, como corromper o povo de Israel, que era casar com os homens, né? O povo de Israel só podia casar entre eles, né? Aqueles que serviam, que temiam o Senhor. E uma forma de corromper era misturar o povo, né? Contrair matrimônio com mulheres que não serviam ao Senhor,
como aconteceu, por exemplo, com Salomão, né, que se casou com várias mulheres, e o fato de ele casar com várias mulheres de outros povos fez com que a idolatria entrasse no meio de Israel. E aí o que eu estou dizendo é, você vai ver isso lá em todo o tempo, você vai ver o Marcos Simão em Atos tentando, né, aprender dos apóstolos o poder que eles tinham, né, querendo oferecer dinheiro para que eles ensinassem, né, a ele sobre como eles faziam aquelas curas, sinais e maravilhas. O que eu estou tentando dizer? Ao longo de toda a história bíblica e da igreja, sempre houveram pessoas que tentaram ou tentam manipular o dom de profecia, né, o ministério profético, para benefício próprio. Só então, mas pastor, como é que a gente vai saber? Existem parâmetros, não vou entrar aqui no detalhe, a gente vai ver lá na aula sobre dons espirituais, para a gente entender se essa profecia veio ou não da parte de Deus. Primeiro, te dar um exemplo claro. Profetizar CPF não vem da parte de Deus. Por quê? Porque a profecia ela precisa trazer exortação ou edificação. Sempre que vem algo da parte de Deus, ou é para te corrigir, ou é para te edificar a sua fé, fortalecer a sua fé. É algo do tipo, olha, Tiana, assim, senhor tal, e esse após sempre é algo para uma correção, para algo do nosso coração, uma edificação. Então, se não edifica a igreja, se não traz correção para a igreja, se não traz, né, nenhuma dessas coisas, o CPF, o que revelar no CPF traz de edificação? Em última análise, é sempre edificação, porque até quando a gente tem um coração quebrantado, até a correção traz edificação, concorda comigo? Se você ama o Senhor, ainda que você precise de uma correção da parte de Deus, quando você recebe com alegria. Você fala, não, amém, Senhor. Vou corrigir, obrigado por corrigir. Dá uma tristeza na hora, a gente é impactado, mas dali para frente a gente ajusta o nosso caminho. Então, sempre houveram homens que tentaram, ao longo do tempo, ganhar dinheiro, né? Na verdade, muitos homens, e a grande maioria do tempo foi tentando ganhar dinheiro, se beneficiar dessas coisas. Então, profecia de prosperidade, de ganhar dinheiro, esses pactos, né, proféticos, essas declarações de pastores neopentecostais, a nossa igreja não tem dificuldade nenhuma em se posicionar. Já falei sobre isso. A gente cresce muito lentamente porque a gente não tem compromisso nenhum com essas práticas. Então, eu tenho que ter, por exemplo, pastores falando, eu tenho que ter honra de profeta. Isso é uma coisa que anda aí no meio neopentecostal, não tem que ter honra de profeta, tem que me honrar como profeta. O ministério de profeta ficou no Antigo Testamento, que nós temos hoje é dom de profecia. Em última análise, a gente teria que honrar como profeta. A Bíblia diz que se um profeta profetizasse e errasse, você sabe qual era o castigo dele? Era ser apedrejado. Então, se a gente tem que dar honra de profeta, a gente deveria dar o castigo de profeta também, sim ou não, né? Se eu abrisse a minha boca e falasse assim, assim diz o Senhor, Marcos Vinícius, Deus isso, e não se cumprisse, a pena para o profeta nesse aspecto era o apedrejamento, era a morte por apedrejamento. Então, se nós vamos dar honra de profeta, a gente deveria dar também a correção, né, o castigo de profeta. Só que essa unção, né, os paipóstolos da vida, eu fico nervoso, assim, sinceramente, quando eu vejo membros de igreja chamando pastor de paizão, 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 que pai, pastor não é pai de ninguém, pastor é pastoreio, sou irmão em Cristo como você, estou aqui numa posição de exercendo um chamado, um ministério, né? Juliana está conseguindo? Ela está com o link certo, Cristiano? Está com o mesmo link que você, o que eu botei no grupo? Ela está com o link, pastor, que está no Instagram lá, mas está rodando, mas parece que precisa de uma autorização, não estou entendendo. Deixa eu ver aqui, fala para ela aqui, peraí, deixa eu só... É o link do WhatsApp que ela está falando aqui. Deixa eu só me dar um segundo aqui que eu vou ver aqui, peraí. Provavelmente que eu acho que tá com Markdown. Normalmente quando faz escola de discípulo faz isso. Foi uma Tete que colocou. Deixa eu ver. Cristiano, eu tô usando o mesmo. Eu vou entrar até aqui agora, quer ver? Eu tô usando o mesmo. Eu entrei direto aqui, eu botei até outro navegador. Se eu que tô escrito, tá vendo? Acabei de entrar com. Tem que adicionar. Tá, já vi aqui, Cristiano. Peraí, só um minutinho. Pede pra ela entrar novamente, Cristiano, por favor. Não, tá no link errado, Cristiano. Eu adicionei o link errado. Peraí, deixa eu responder aqui no matéria. Por que ele mandou o link errado? Só um minutinho. Encaminha isso aí pra Júlia, Cristiano, que eu coloquei na igreja, por favor. Ok. O link que eu coloquei no... Júlia aí. Oi, Júlia, desculpa. Paz, Desculpa, Júlia, por algum motivo que vou até olhar aqui o que eu fiz aqui. Matéria, espera aí. Colocou o link errado, deixa eu ver, escola de Silvio. Ele colocou o link errado, depois eu vou corrigir lá. Foi na hora de gerar, o pessoal tá pegando o link errado. Amém. Paz. Tudo bem, Júlia? Seja bem-vinda. Oi, Márcia. Paz.
Também tava lutando com o link também, Márcia? Acho que também a pastora tava todo mundo lutando com esse link, né? Perdão, agora deixa lá. Vou até apagar aqui. Não tá aí. Tá ouvindo agora, esposa? Rapaz, agora sim. O link lá, o Matete mandou errado. Depois eu vou ver o que tá vendo. Amém. Então, o que eu tava falando aqui, boa noite, Márcia, boa noite, Julia, boa noite, esposa. Então, o que eu estava falando é que o Cristiano fez uma pergunta seguinte: nós estamos falando sobre Cristo. O tema da aula hoje é as funções do Cristo encarnado. O módulo 3 trata sobre cristologia, né, que é o estudo de Cristo. E nós já vimos o Cristo pré-encarnado, né, o estado do quenose de Cristo, seu auto-esvaziamento, né, como é que ele se encarnou, como é que Deus Todo-Poderoso se fez carne. Nós temos falado sobre Cristo ao longo desse modo. E hoje a ideia é falar sobre as funções do Cristo encarnado, e hoje a gente está falando sobre a função de profeta, né? As funções do Cristo encarnado são três: profeta, sacerdote e rei. E hoje a gente está abordando a questão do sacerdócio de Cristo como profeta. E aí o Cristiano levantou uma pergunta, né? Como hoje está complicado, né? Porque a gente tem visto em muitas igrejas, né, as pessoas se utilizando do dom de profecia e para coisas que aparentemente, né, ou melhor até claramente, não fazem parte daquilo de uma postura daquilo que Deus quer para sua igreja de maneira geral, né? No sentido de que as pessoas usam dom de profecia para falar sobre prosperidade, para revelar sei lá, o CPF das pessoas, para dizer. E nós, pentecostais, a gente tem sempre o hábito, né, de querer aceitar essas coisas, porque a gente fica com medo, às vezes, até de questionar isso. Vou questionar o profeta, mas sim, a Bíblia fala claramente quais são as funções da profecia, do dom de profecia. E, basicamente, né, no final, vamos dizer assim, no limite desse processo, é o de edificação. Ainda que haja correção, exortação, ainda que o Senhor fale, olha, assim diz o Senhor, você precisa consertar isso na sua vida. Em última análise, né, se você recebe com o coração quebrantado, ele é para sua edificação, é para uma correção, sim, mas para que te edifique. Então, a pergunta é para a glória de Deus? É para a edificação da igreja? Se a resposta for sim para a profecia, qualquer profecia, nesse aspecto, ela vem da parte de Deus. Agora, o que tem de edificante, né? Eu revelar lá o número do telefone, os 4 últimos números do CPF. Então, assim, a gente não pode ter medo de nos posicionarmos a respeito daquilo que vem ou não da parte do Senhor, né? E eu estava concluindo aqui, quando foi resolver a questão do link, foi a seguinte questão. Ao longo de toda a história do Novo e do Velho Testamento, sempre houve essas duas pontas: homens de Deus, da parte de Deus, falando coisas que Deus os ordenou, e na outra ponta, homens que se diziam de Deus, usando dessa prerrogativa de serem de Deus para alcançarem benefícios próprios, alcançarem poder, alcançarem dinheiro, explorarem as pessoas. Nós vimos desde o Antigo Testamento homens que fingiam, né, ser profetas, como os magos lá de Faraó, que faziam os mesmos milagres que Moisés e Arão faziam, tentando enganavam, né, nesse aspecto do Faraó. Nós vimos Balaão, nós vimos diversos, vamos dizer assim, homens ao longo da história, o mago, né, Simão tentando comprar dos apóstolos em Atos, aprender como é que eles curavam, como é que eles faziam, né, para a manifestação daquele poder. Então, sempre houveram homens que tentaram, ao longo da história da Bíblia, de toda a igreja, se beneficiar desse aspecto. Então, qual é o grande fio? E nós não vamos entrar aqui no detalhe, porque nós vamos ter uma aula só sobre isso, que é a aula sobre dons espirituais. O grande filtro para a profecia, né, ou para o dom de profecia, não mais para o ministério de profeta, eu estava falando sobre isso, que muitas pessoas dizem, eu tenho um ministério de profeta, eu tenho que ter honra de profeta, né, isso é muito comum, né? Mas o que existe hoje em dia, o ministério de profeta ficou no Antigo Testamento. Nós temos hoje o dom de profecia. E a Bíblia diz que esse dom é distribuído pelo Senhor à igreja. E ele é tão importante, óbvio, para a igreja, porque ele serve para edificação. Tanto é que Paulo fala, olha, se tiver profeta, que ele fale primeiro, né? Se tiver alguém que fale línguas, que acha que alguém interprete. Mas, ainda assim, ele não é prerrogativa de uma única pessoa, de um ungido, como era no Antigo Testamento. Deus ungiu Isaías, Deus ungiu Jeremias, Deus ungiu Amós, Deus ungiu Ezequias. Então, não é sobre isso. Hoje, o dom ele é um dom de edificação da igreja. E profetas do Senhor, né, da parte do Senhor, nesse aspecto, que tem um dom de profecia, falam da parte do Senhor. E qual é o filtro? O filtro é para edificação? Está trazendo edificação à igreja? Está trazendo uma exortação, uma correção,
né, para o irmão que está recebendo, ou é só revelação do endereço e CEP da pessoa, sabe? E as pessoas falam, eu sou profeta, tem que ter honra de profeta. Isso eu estava falando quando vocês entraram. Se nós vamos dar honra de profeta, nós também deveríamos dar o castigo de profeta, se é segundo o Antigo Testamento que eles evocam essa prerrogativa, porque no Antigo Testamento, se o profeta profetizasse, se ele errasse aquilo que ele profetizou, se ele profetizasse da carne, ainda que tenha sido homem de Deus, mas em algum momento profetizou da carne, o castigo de profeta era o apedrejamento para a morte, era apedrejar até a morte. Então, obviamente, a gente não vai fazer isso, mas estou dizendo o seguinte: se a prerrogativa eu quero hoje a honra de profeta, eu quero ser honrado como os profetas do Antigo Testamento. Se eu quero a honra de profeta, eu também deveria estar disposto a receber o castigo do profeta, caso eu profetizasse de maneira equivocada. Então, o dom de profecia é fundamental para a igreja, ele é fundamental, tanto que o Senhor deu, tanto que o apóstolo Paulo fala aqui, se houver alguém que profetize, que ele fale aqui, né? Cada um na sua vez, né? Isso é importante. Existe uma ordem, né, na igreja para esse tipo de coisa, então cada um na sua vez, esperando, né? Respeitando, né, o tempo dos irmãos que estão sendo usados. Mas pastor, não tem como? Claro que tem, né? O Espírito Santo, ele não possui a pessoa, não é uma sessão de possessão espiritual, né? Não é que o Espírito Santo entra na pessoa, a pessoa fica desprovida. Isso é em outro lugar, isso é em outra religião, né? Onde o Espírito toma e a pessoa perde a consciência, são outras religiões. O Senhor não trabalha assim, é um trabalho em conjunto. O Espírito, ele sempre está sujeito ao profeta. Então, o Senhor vem, toma, pode me tomar o Cristiano, tomar o varãozinho, né? Tomar a Márcia, Daniele, mas que aguarde, né? Se o senhor vai falar, o senhor fala através da Júlia, depois fala através da Márcia, depois da Daniele, para que seja entendível para a igreja, né? Para que seja um dom de edificação da igreja. Então, tudo no reino ele é feito com ordem e decência. Mas a pergunta mais importante é para a glória de Deus? É para a edificação da igreja? Se a resposta for não, o que edifica a igreja revelar qual é os últimos 3 dígitos da sua carteira de identidade? Quantas glórias para o profeta, né? Para mostrar, olha como ele é poderoso, ele sabe os 3 últimos dígitos da minha carteira de identidade, né? E ao longo do tempo, a grande maioria se mostrou pessoas complicadas nesse aspecto, né? Então, assim, a gente não pode ter medo de nos posicionarmos. Cremos nos dons espirituais, cremos nos dons pentecostais, cremos no dom de profecia, cremos que Deus fala na terra, que tem, né, a gente fala, né, na Assembleia fala, tem pessoas que são bocas de Deus aqui na terra, sem dúvida alguma, mas também não estamos reféns nesse aspecto. Já não posso julgar, claro que podemos, né? A gente pode julgar a profecia, não precisa julgar o profeta, mas a profecia é de Deus. Como é que eu sei se algo é de Deus? É para a glória, está edificando, está envergonhando, né? Eu vou ser tomado na igreja, eu vou profetizar para a vida da Daniele e do Cristiano, envergonhar eles, envergonhar a Júlia, envergonhar a Tatiana, né? Ou vou ter o discernimento, ainda que seja uma exortação, posso fazer né, de maneira, vamos dizer assim, privada, no sentido de sem expor a pessoa, né, para edificação, né, do reino, para edificação das pessoas. Então, tudo tem uma ordem, tem um consenso em relação a isso. Espero ter respondido, Cristiano, mas nós vamos ver isso de maneira mais direta na aula sobre dons espirituais, tá bom? Não, pastor, perfeito, obrigado. Então, a revelação perfeita, o que eu estava dizendo aqui, os principais temas dessa aula, né? Jesus como profeta, que Jesus veio para. Eu falava aqui o seguinte: existe a cruz e é como se fosse 2 grandes setas, né? Então, no Antigo Testamento apontava para Cristo e o Novo Testamento fala de Cristo, mas tudo é sobre Cristo. Então, no Antigo Testamento apontava em Deuteronômio 18:15 que haveria um profeta semelhante a Moisés, né? Então, por quê? Porque era necessária uma revelação perfeita. O que Isaías profetizava, Ezequias, Jeremias, Oséias, Obadias, né, Daniel, Naum, era ainda fragmentado. Eles não tinham. Isaías profetizou sobre a vida, o nascimento de um menino de uma virgem, né? O nascimento de um menino a partir de uma virgem, que seu nome seria Príncipe da Paz. Mas Isaías não imaginava, né? Ele não tinha a visão completa, maravilhosa. Tanto é que lá em Coríntios, Paulo vai dizer que o mistério, Coríntios 2, né? 1 Coríntios 2, que o mistério, grande mistério, né? A gente pentecostal fala agora de mistério, o grande mistério de Deus era Jesus Cristo, era o plano da salvação através de Cristo e a construção da igreja. Isso eles não conseguiam ver, porque haviam fragmentados. Um profetizou aqui, outro ali, mas era fragmentado. Jesus vem para ser esse profeta, por isso que seu primeiro ministério é de profeta, que trouxe a revelação plena, não somente da vontade de Deus, que era alcançar o homem perdido, mas também manifestar, né,
a glória de Deus em definitivo. Enquanto no Antigo Testamento eram nuances da glória de Deus, nós vimos o próprio Deus, né? A face visível do Deus invisível, como João diz. E por que Jesus é a face visível do Deus invisível? É a face visível no sentido de ter uma face, ter um rosto? Não somente isso, mas é que nós tivemos a oportunidade, como seres humanos, de ver como Deus ele age com a sua justiça, com a sua bondade, com o seu amor, com o seu poder no meio de nós. Eu gosto muito eu vi um documentário tem umas 2 semanas, 3 semanas, que um pastor falava sobre isso. Ele falava assim: nós não falamos em relação a Jesus, nós não somos deuses, né? Assim, pessoas que, por aceitar a Cristo, foram elevados, né, pelo Espírito a um posicionamento de Deus a ponto de falar com Deus, né, nesse aspecto. Não é sobre isso. Pelo contrário, Jesus é quando Deus veio falar com nós como homem. Jesus é Deus falando a nós como homem, de maneira que nós podíamos entender. Então, Jesus, ele vem, acima de tudo, quando ele vem 100% homem, 100% Deus, como nós vimos nas outras aulas, Jesus, quando vem 100% homem, o que ele vem principalmente? Ele vem restaurar a humanidade que nós perdemos. Jesus é a expressão máxima do que é ser humano. A bondade, o amor, a santidade, tudo que nós perdemos lá na queda, lá no Éden, toda a humanidade que nós nos esquecemos, a coroa da criação que foi deturpada, diluída ao longo da queda, Jesus vem para resgatar ela. E Jesus mostra, olha, ser humano é ser assim. A glória da humanidade é ser assim, justo, bom, misericordioso, amoroso, sábio, discernido das coisas, discernir em tudo, em nada ser discernido. É isso. A glória da humanidade é essa. Tanto é que Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, toma um corpo glorioso e continua sendo humano. Só que agora humano glorificado. Jesus continua sendo 100% homem e 100% Deus, exaltado ao lado do Pai. E aí a Bíblia diz que Jesus passa de unigênito do Pai para primogênito, não passa, né? Ele continua sendo unigênito, mas também se torna o primogênito da criação. Jesus vem mostrar como nós seremos. Ele é o primeiro da ressurreição. Por que eu, Cristiano, Daniel, Tatiana, Júlia, Marcos Vinícius, Márcia, podemos crer que um dia viveremos com Cristo, seremos ressuscitados em Cristo, porque ele prometeu, não só porque ele prometeu, mas porque ele cumpriu, ele foi o primeiro. Jesus venceu a morte, e porque Jesus venceu, nós também venceremos. Por isso ele é o caminho, ele é o novo e vivo caminho. Por que novo e vivo? Porque ele mostrou como será. Assim como Jesus foi, pelo poder do Espírito, trazido da morte para a vida, e teve seu corpo transformado de um corpo humano, né, como nós conhecemos, para um corpo glorificado, a Bíblia diz que nós seremos assim. Nós seremos trazidos da morte para a vida, seremos transformados, aqueles que estiverem mortos, seremos transformados, e a nosso corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e nós não teremos mais o pecado como algo que será manifesto através da nossa carne. Então, Jesus, ele tem esse papel não só vamos dizer assim, né, de vir salvar, né, através da cruz, mas de cumprir todos esses aspectos. E o de profeta é o maior deles. É o maior deles, não, um deles, porque ele vem revelar, como os profetas revelavam, só que agora não mais fragmentado, toda a glória de Deus e todo o plano da salvação que o Pai fez. Então, aí, autoridade e vontade, né? Cristo comunica a vontade do Pai de forma inerrante e definitiva, assim como os profetas faziam, né? Não definitivo, nem inerrante, inerrante sim, mas não definitivo. Jesus traz a revelação final e a conexão pactual, né? O papel profético de Jesus na conclusão do antigo pacto e inauguração de novo. Assim como Moisés estabelece, né? Por isso que, olha como é que Deus sabe, lá em Deuteronômio 18:15, Deus fala assim, vai vir um profeta semelhante a Moisés. O que Moisés faz? Ele abre a lei, não é isso? Moisés é o profeta que recebe a lei e recebe os mandamentos. Aí vem um profeta, que é Cristo, que fecha, conclui, cumpre a antiga lei e abre um novo pacto agora. A lei que era todos os 10 mandamentos, Êxodo, capítulo 20, Jesus traz agora e resume ela. Fala, olha, a lei se resume em 2 coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E reforma o segundo mandamento. Ele fala, novo mandamento eu te dou. Vocês ouviram? Amar o próximo como a ti mesmo, eu porém vos digo que amem como eu vos amei. Então Jesus estabelece 2 grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como ele nos amou. Então, Jesus, ele fecha o antigo pacto, cumprindo ele, e abre o novo pacto, que é eterno, que é a aliança de Deus. O Novo Testamento fala sobre a aliança de Deus, essa nova aliança, que é baseada não na lei mais, mas na graça, na salvação, né? Pessoal, fiquem à vontade, tá? Eu gosto muito quando vocês falam, então fiquem à vontade para interromper, para abrir microfone.
Para mim é muito importante quando vocês tiram dúvidas, se algo tocou, vocês falem, eu quero falar sobre isso. Eu não tenho pressa em acabar a aula, não. Assim, se eu não acabar hoje, eu acabo outro dia. Eu não tenho problema nenhum em refazer o cronograma das aulas, não, tá bom? Então, como eu falei, né? Aqui é a edificação de Jesus como profeta, né? Então, o objetivo da aula é compreender a função profética de Cristo, como eu já falei, e essa aula integra uma série de 3 estudos. Então, essa é a primeira, é um de 3, né? Onde a gente vai ver Cristo como profeta, sacerdote e rei. E é tão lindo que, se você for ver tudo no Antigo Testamento, lembra que eu falei que aponta? Quem era esse antítipo de Cristo? O profeta Samuel. Samuel, ele era o profeta de transição. Por que ele era transição? Porque ele sai, olha que lindo. Samuel, antes de Samuel, eram os juízes, certo? Tinham lá Abraão, Isaac e Jacó. Deus levanta, que vira Israel, né? Vai para o Egito, uma família, se torna uma nação. Deus levanta um libertador que é Moisés. Moisés estabelece o velho pacto, né? O antigo pacto. E aí, depois de Moisés, vem Josué. Josué morre e começam os juízes. Os juízes, eles vão até Samuel. De Samuel para lá, vem o rei. O rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão. Então, Samuel é conhecido como o profeta de transição entre os juízes e entre o rei. Então, Samuel, ele concentrava-se, como Cristo, 3 ministérios. Ele era profeta, ele era sacerdote, lembra que Ana entrega ele no templo para ele servir como sacerdote, e ele era também juiz, né? Ele foi o último juiz, ele era profeta e ele era sacerdote. Ele apontava para Cristo. Assim como Samuel era o profeta de transição, Jesus, ele vem como profeta de transição, né? Óbvio, o último grande profeta, Jesus é Deus. Preste atenção que eu não estou dizendo que Jesus é só um profeta, estou dizendo o seguinte, que o islamismo fala isso, eu estou falando sobre o Cristo encarnado, essa faceta do ministério de Jesus como profeta, assim como Samuel era de transição, Jesus também é de transição, entre o que? A velha aliança e a nova aliança. E qual era essa transição? Jesus vem para fazer a transição. Ele era sacerdote como Samuel era sacerdote, só que ele vem para ser o último e definitivo sacerdote. Lembra de Hebreus? Jesus é o sumo sacerdote eterno. Por quê? Sacerdote aqui oferecia um cordeiro, tinha que voltar no ano que vem para oferecer de novo pelos pecados do povo. O sacrifício era incompleto e insuficiente. A Hebreus fala que Jesus ele é um sacerdote, não da ordem de Arão, que era irmão de Moisés, que se torna um sumo sacerdote, mas ele era um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, né, que é um homem que aparece lá em Gênesis, que Abraão dá o dízimo a ele e presta culto ele como sacerdote. Por quê? Porque Jesus ele oferece não um sacrifício que precisa ser recorrente pelos pecados. Jesus oferta como sumo sacerdote uma única vez, um único sacrifício, um único derramar de sangue, um único cordeiro, a si mesmo. Jesus ele era sumo sacerdote tão perfeito que esse precisava de um cordeiro e precisava fazer várias vezes. Jesus ele era o sumo sacerdote, ele era o próprio cordeiro e seu próprio sangue foi derramado uma única vez, em vez ao contrário do sumo sacerdote que cobria pecados passados, somente Jesus cobre passados, presentes e futuros para toda a humanidade, um único sacrifício suficiente. Então aqui um sacerdote, aqui um sumo sacerdote, aqui um profeta, aqui o último profeta, né, o que traz a maior revelação de todas, que é o grande plano de salvação, que é Deus Emanuel, Deus conosco, Deus se tornando um de nós para mostrar como a humanidade deveria ser. Jesus não é só alguém que vem morrer na cruz, Jesus vem mostrar como é ser humano de acordo com os sonhos de Deus para nós. Como Deus idealizou a humanidade, como Jesus foi. Jesus é o modelo para a humanidade, Jesus é o modelo para a nova humanidade que será criada a partir da ressurreição, quando Jesus vir buscar sua igreja, né? E aí, qual é a diferença? Ele era juiz e Jesus não é juiz também, mas Jesus, lembra que ele faz a transição para rei? Jesus, ele é rei. Então, ele assume a postura de rei e é isso que nós vamos ver. Cristo como profeta, Cristo como sacerdote e Cristo como rei. Tá entendido até aqui? Dá um feedback aí, tá tudo bem? Cristiano? Tudo ok, tudo perfeito. Sim. Amém? Amém? Então, para a gente ver aqui, né? Nesse estudo, né? Nós iniciamos essa análise, eu como mostrei aqui, né? Profeta, sacerdote e rei. E aqui a ideia é que Jesus não veio apenas ensinar, como eu falei, nem realizar milagres, mas cumprir uma missão estabelecida desde a eternidade. Qual era essa missão? Era uma missão que abrange, né? Dimensões proféticas, sacerdotais e régias, né? De reinado, né? A tradição bíblica reconhece as 3 funções como complementares e separáveis. Então, nessa aula, a gente vai falar do ministério profético de Cristo. Vou avançando, nós pegamos. Então, as 3 funções, como eu já falei, né? As Escrituras apresentam essas 3 funções fundamentais do Messias na redenção,
e juntos elas revelam a totalidade. Percebam que são três funções, assim como Deus trino uno, né? Sempre o número três nesse processo. Então, o profeta, como eu falei, revela a verdade de Deus ao homem, é a voz do Pai que declara, ensina e ilumina a humanidade perdida. Lá atrás, os profetas faziam por fragmentos, Jesus faz claramente, porque ele conhecia a totalidade da vontade do Pai, é o foco dessa aula. Na próxima aula, nós vamos ver reconciliação do homem com Deus, né? Por isso ele é sacerdote, ele intercede, oferece sacrifício perfeito e garante o acesso ao Pai. E como rei, ele governa, né? Estabelece o reino de Deus, reino com justiça, poder e graça sobre toda a criação, que é o estudo, vai ser na próxima semana, na outra terça-feira, e Jesus vem para cumprir uma promessa que Deus tinha feito a Davi. Deus promete a Davi, por conta do coração de Davi em construir, né, um templo para Deus, Deus promete a Davi que ele jamais, a sua descendência estaria no reino, estaria sentado sobre o trono eternamente. Por isso Jesus é o filho de Davi. Lembra do cego? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Era claro para os judeus que o Messias, né, que o ungido, que o Cristo, Messias igual a Cristo, e Cristo não é sobrenome, né? Jesus Cristo é Jesus o Messias. O Messias viria, seria descendente de Davi. Nós cantamos até um louvor lá, né, na igreja, né? O descendente de Davi, por conta disso. Né? Assim como ele é o leão da tribo de Judá, se você for lá em Gênesis 49, você vai ver quando Abraão, Isaac e Jacó que luta com o anjo no Peniel, se torna Israel, tem 12 filhos, ele profetiza quando ele vai entrar no Egito, quando José leva ele para o Egito, ele profetiza sobre cada filho. E ele vai, os três primeiros filhos, né? Os dois primeiros, ou três primeiros, não lembro agora exatamente, tinham os dois primeiros, os três primeiros acho que tinham cometido, não, os dois primeiros tinham cometido, o mais velho que teria direito, né, à herança de Jacó, de Israel, os três primeiros. O primeiro tinha subido a cama do pai, tinha profanado o leito de Jacó, se não me engano, e os dois outros tinham agido com violência. Né? Tinha um grupo de pessoas, um povo que queria se unir a Jacó e fez a circuncisão, né? Cortou o prepúcio, né? Como fosse uma operação de fimose nos homens. Se você ler o Gênesis, nós estamos... Irmãos, eu vou incentivar se você não a fez até aqui, não tem problema. Eu vou lançar hoje a quinta semana. Leia a Bíblia um pedacinho por dia. Todo dia vai lá e lê, que você vai ler a Bíblia inteira. A gente saiu de Gênesis fala sobre isso. Então, quando Deus corta ali Deus não, eles cortam o prepúcio, fazem a operação de fimose, os homens ficam fracos. Aí que eles dois fazem, vão lá e matam, né, esses homens. E aí, por conta dessa violência, a bênção recai sobre Judá, que era o quarto, terceiro ou quarto da hierarquia, né, de filhos. E quando ele fala sobre Judá, ele vai falar: Judá é um leãozinho, e o cetro de governo estará sempre em sua mão. Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Por isso que Davi é da tribo de Judá. Olha como tudo vai se encaixando. Se Deus falou de Judá que ele governaria como leão, né? O cetro do governo estaria sobre ele governaria sobre seus irmãos. O rei Davi, né? Como recebeu essa promessa de só estar descendência estar sentado eternamente sobre o trono, só poderia receber essa promessa se tivesse alinhado com a promessa para Judá. Então, Davi era de Judá, Judá recebe a promessa, Davi é de Judá, recebe uma outra promessa, e Jesus vem como o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Por isso que é importante a gente conhecer como tudo está concatenado. E olha que existe um espaço muito grande entre Judá e Davi. Domingo eu preguei sobre isso. Creia na promessa. O tema da mensagem do domingo foi apenas que creia. Deus prometeu. Judá estava morto, Davi estava morto. Eles não viram Cristo, né, assim, fisicamente vivo, mas Deus não se esqueceu. Deus cumpriu a promessa. Se Deus cumpriu promessas tão grandiosas como essa, você acha que ele não vai cumprir as promessas que ele fez na minha e na sua vida? Com certeza ele vai cumprir. Nós só precisamos crer e esperar o tempo dele, sem tentar adiantar, né? No culto de quarta-feira passada, no culto busca, preguei sobre isso. O filho pródigo, né? Qual o erro do filho pródigo? Ele pede a herança ao pai antecipadamente para gastar tudo, perde tudo, passa fome e volta humilhado para a casa do pai. A gente sempre fala sobre alguém que se desviou da igreja. É sobre isso, obviamente, alguém que se afastou do pai. Mas ali, qual é o grande problema? Não era a herança em si. A herança pertencia a ele, sim ou não? Era o filho. O pai daria a herança dele. Tanto era dele que quando ele pede, o pai dá. Mas quando o pai morresse, assim, vamos dizer, a ordem natural, quando o pai morresse, ele receberia a herança. Então a herança era dele. O problema não era a herança, o problema foi o tempo. Ele antecipou o tempo da promessa, ele antecipou o tempo daquilo que ele haveria de receber. E na sua ansiedade de antecipar o tempo, ele não estava preparado. E ao receber aquilo que ele não estava preparado, se transformou em humilhação na vida dele, em afastamento do pai
e todo o processo que ele passou. A gente é a mesma coisa. Deus prometeu, a gente precisa ter calma. A gente às vezes quer dar um jeito, não vou pedir agora, quero viver agora. E às vezes nós não recebemos, não é só porque não é o tempo. Não é o tempo porque também não estamos preparados. Quantos de nós, talvez, se recebesse tudo aquilo que Deus tem de promessa, estaremos na presença do Senhor? A passagem do filho pródigo é tão poderosa que, quando era direito, né, a doutora Júlia está aqui, né, conosco, fazia parte do direito judaico o filho pedir essa antecipação da herança. Era possível fazer isso, juridicamente falando, né, dentro da legislação judaica. Só que, quando ele fazia isso, olha que forte. Ele era como se ele declarasse que para ele o pai estava morto. Ele declarasse, é como se ele declarasse, ó, meu pai está morto, então eu quero minha herança. E não é assim, quando nós nos afastamos do Senhor, nós consideramos, Deus está morto, está afastado, está longe. Para mim ele não tem nenhuma interação, nenhum poder sobre minha vida. Então, Jesus vem para ser esse profeta na Bíblia, né? Então, o ponto mais importante que nós estamos falando aqui. Na Bíblia, o profeta é aquele que fala em nome de Deus. Ele não comunica seus próprios pensamentos ou especulações. Presta atenção. O profeta é o que fala em nome de Deus. Não fala seus próprios pensamentos, nem especula. Ele transmite com fidelidade aquilo que Deus ordenou declarar. E o profeta é, portanto, porta-voz de Deus diante do povo. Sua missão possui um caráter duplo: anunciar, ou seja, proclamar a palavra de Deus, e denunciar, confrontar o pecado e chamar ao arrependimento. Essa é a função do profeta: proclamar a palavra, edificar, né, as pessoas e denunciar e confrontar o pecado. Então, a função de profeta: transmitir fielmente a mensagem divina, revelar a vontade de Deus ao povo, denunciar o pecado e a injustiça, chamar o povo de arrependimento e apontar para as promessas de Deus. Cristiano, só para agora completando, né, minha resposta para você, você quer julgar, né, se aquilo que está acontecendo vem da parte de Deus ou não. Eu creio no dom de profecia e creio que Deus usa pessoas, mas não creio que num culto onde Deus está utilizando pessoas inúmeras vezes, conforme mostrado, só tem bênção, né? Todo mundo só tem profecia de bênção, de glória, de maravilha, de Deus vai te dar, de Deus vai honrar, né? Onde é que está a denúncia do pecado? Onde é que está a denúncia da injustiça? Eu nunca vi nenhum desses grandes profetas, e já vi várias autoridades indo, né? Deputados, políticos, prefeitos, presidentes, senadores, que foi? Nunca vi ninguém se levantar e dizer, olha, Deus está dizendo aqui que você é corrupto e você precisa abandonar a corrupção. Ou Deus está dizendo aqui que você, doutor, desembargador, juiz, etc., quem tiver, você é um juiz iníquo, você julga sem justiça, você se corrompe nos seus caminhos e nas suas sentenças. E assim diz o Senhor: corrige o seu caminho, senão vou te colocar vou te colocar na sepultura. Então, assim, estou dando exemplo, né? Obviamente não estou focando em figuras públicas porque é só em relação a isso, mas para qualquer pessoa, né? Então, revela-se o nome, né, da pessoa, CPF, identidade, mas onde é que chama o povo ao arrependimento, né? Eu nunca vi nenhum desses profetas dizer, olha, vocês estão como o profeta, deixa eu pegar aqui até referências. Deixa eu pegar aqui, ó, como está em Mateus capítulo 15, né? Que Jesus fala, olha, esse povo me honra, né, com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, está longe. Então, eu nunca vi ninguém, um culto cheio, dizer assim, olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar, como Jesus citou, né, o profeta Isaías, vocês precisam voltar, se não me engano, é Isaías 30, 29, vocês precisam voltar, né, aos caminhos do Senhor. Vocês precisam voltar a ler a palavra. Vocês precisam se voltar a se preocupar com o seu irmão, a alcançar as pessoas, a pregar o evangelho, a parar de olhar para o seu próprio umbigo, não somente alcançar as bênçãos que Deus tem para você, mas fazer a obra do reino, jejuar, orar. Então, sim, esse é o ministério profético, né? Também. Não só bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas, né? Que fazem parte, mas não é a única coisa. Não deveria ser, né? Então, o profeta messiânico, né, no Antigo Testamento. Vou terminar aqui, vou parar aqui que já são 21 e 19. Parei no sexto, 2, 3, 4, 5, 6, no sétimo slide. Na semana que vem eu concluo. Mas o que eu estava falando é isso. Então, a gente precisa ter essa percepção, né, vou colocar assim, de que no mistério profético ele não é só para demonstrar o quão poderoso eu sou diante de Deus, né? Mostrar minha soberba, minha arrogância, que eu me consagro, né? Eu pago o preço. Coisa que me arrepia é dizer assim, eu pago o preço. Eu sou pastor dessa igreja, eu pago o preço. Que preço que eu pago? Qual o preço que eu pago?
Qual é o preço que eu estou pagando? Qual é o preço que eu já paguei? O preço que quem pagou foi Cristo, irmão. Nós somos chamados, somos cooperadores do reino. Hoje eu estou como pastor, amanhã Deus vai levantar uma nova geração, varãozinho, pastor varãozinho. E eu vou estar lá, sentado lá na fila, na fileira lá, batendo palma, ouvindo o varãozinho pregar, falando do amor de Deus, ensinando tudo que ele aprendeu. Porque esse é o reino. Não é isso? Homens fiéis que transmitam homens fiéis que sejam capazes de transmitir a outro. Hoje eu estou no papel de transmissor, já estive no papel de transmitido. E vai chegar um tempo que, pela idade, pelas circunstâncias, não vou poder mais transmitir. Você é um ancião da igreja. E aí espero eu que eu tenha transmitido para Varãozinho, para Pedro, para Júlia, para Yolanda, para o legado, para identidade, tudo aquilo que Deus transmitiu através de homens fiéis a mim. Qual é a minha diferenciação em relação a todo mundo? Nenhuma, irmão, nenhuma. Qual o preço que eu paguei? Nenhum. É por amor ao reino. Profetizar também deveria ser. Ser profeta, anunciar o evangelho, falar do amor de Deus, alcançar o perdido. Isso é o básico, né? É o mínimo, né? Que nós deveríamos ter dentro da igreja. Profecia, sim. Profetas, sim. Espetáculo, não, muito obrigado. A gente já está cansado disso, né? Eu tô numa fase que eu tenho andado muito crítico em relação a essas coisas, porque é uma perda de tempo. A verdade é essa. Eu estava pesquisando, só para terminar minha fala, as redes sociais, atrás de material para os meninos de identidade, para a gente fazer o convite para o encontro no dia 14, que vai ter do identidade. Enfim, eu não lido com adolescentes, sim, eu estou me esforçando, porque tive que assumir identidade para fazer o melhor para eles, né? E tentar ajudá-los. Ajudá-los não, caminhar com eles, literalmente, né? Porque não é favor. Quero caminhar com esses meninos até Deus levantar outras pessoas. E a gente está vivendo uma fase de, desculpa a expressão aqui, parece até meio grosseira, mas de idiotização da igreja. Nós vemos posts que são idiotização das pessoas, sabe? Só besteira, só besteira. Besteira, besteira, besteira. Que não leva a nada a ninguém, a lugar nenhum, a coisa nenhuma. Qual o post? Alcançamos vidas? Não, fui buscar meu pastor na porta da casa dele, no aniversário dele, e alugamos a carreta furacão. Você imagina? Pedro, Paulo e Tiago chegando na casa de Jesus numa carreta furacão para buscar Jesus no dia do aniversário dele. Acho que a gente tem coisa mais importante para fazer e para gastar os recursos, né? Talvez esse seja um bom ministério de profeta, denunciar esses erros, denunciar essas coisas, acordar a igreja e falar, olha, não é isso, o caminho não é esse. Enquanto a gente aluga carreta furacão de 50 mil, sei lá, 10 mil, 20 mil, não importa, diária, tem pessoas aqui no Vale do Jequitinhonha que estão precisando ouvir do evangelho, do amor de Deus para a vida delas. E eu estou vendo no grupo aqui que eu estou do Vale, tem muitos irmãos com o coração ardendo, mas são pobres, são pessoas que não têm recurso e não têm 280 reais para ir para o Vale, falar do amor de Cristo. Para eles não tem dinheiro, para alugar carreta furacão tem. Talvez esse seja um ministério de profeta também, né? Acho que é isso que a igreja precisa refletir. Dizer assim diz o Senhor, vou fazer a sua vida mudar e todas as coisas serão uma bênção. É muito bom, eu amo ouvir isso. Já ouvi e guardo do fundo no meu coração promessas que o Senhor cumpriu e vai cumprir todas elas, não tenho dúvida alguma disso. Mas profeta é bem mais que isso. É denunciar o erro, é chamar a igreja de volta para os caminhos do Senhor com um único propósito, cumprir o que o profeta maior nos ensinou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas, todas elas serão acrescentadas. Amém? Amém. 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 Vamos orar em nome de Jesus. Varãozinho, você ora para nós encerrarmos? Ora sim, pastor. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, possa abençoar os que são absorvido essa palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor possa iluminar a mente dele, possam absorver todas as próximas e que eles possam dormir bem hoje, acordar feliz e que o Senhor abençoe a semana dele. É isso. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Quarta-feira, amanhã, 7h30, culto busca, louvores lá das antigas, de 1900, e Moisés ainda estava atravessando o Mar Vermelho, mas é uma benção, amém? E o culto está sendo de oração, de poder, de busca. Jesus abençoe vocês. Amanhã estamos lá em nome de Jesus, tá? Fiquem na paz. Uma boa noite. Boa noite, a paz a todos. Pai, boa noite.